Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abrimos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis 41. Meus irmãos, graças a Deus. Gênesis capítulo 41, nós iremos fazer menção do texto sagrado, do versinho de número 25 ao 36, tá bom? Do versinho 25 ao 36 de Gênesis 41. Glória a Deus. Nosso culto aqui de hoje é da melhor idade, né? Não sei. Alguma coisa me disse que eu estou entrando nela, que eu tinha até esquecido, tive que ali perguntar para o irmão, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, versinho de número 25 a seguir. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó: as 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura na terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa da fome que haverá, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Porquanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Vamos ler o 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém. Os irmãos podem tomar assento e estarem à vontade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nessa noite eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar falando a palavra do Senhor aqui ao coração dos irmãos, né, irmãos? É bom a gente falar a palavra do Senhor aqui nesse lugar, é sempre bom, sempre nos gera assim um grande temor, né? Quando a gente vem falar a palavra do Senhor, seja aqui ou seja em qualquer outro canto, né? Porque toda vez que a gente fala, meus irmãos, a gente gera compromissos, né? A gente vai falando e de acordo com o que vamos falando, vamos gerando compromisso, né? Mas nós temos que pregar o evangelho, né? Aqui, lá fora, lá na rua, lá no trabalho, lá na faculdade, lá em casa, enfim, todos os lugares devemos pregar o evangelho do Senhor, né? Eu louvo a Deus pelos irmãos aí, né, irmão Célio, que nos convidou, juntamente com a sua esposa, para estar pregando a palavra do Senhor. Ao pastor Juscelino, né, irmãos, que, aleluia, sempre nos confia de estarmos aqui
tratando sobre a palavra de Deus com os irmãos, né? Falando a palavra de Deus aos irmãos. E louvo a Deus pela igreja do Senhor também, né, irmãos? Eu tenho uma boa notícia para dar aos irmãos, ó. Boa notícia. Jesus está já voltando, tá bom? Tá bom? Jesus está já voltando. Já Jesus está voltando. Apocalipse 3:11 fala assim, ó, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O ladrão de coroa, ele está sempre por aí, caçando uma coroa, dando bobeira, para ele tomar ela, né, irmãos? Ele está sempre por aí, caçando uma coroa aí, dando sopa aí, para ele tomar ela, né? E essa coroa, irmãos, é a incorruptível coroa da vida eterna, né? Então toma cuidado com a tua coroa, se prepare, tá bom? Mantenha suas vestimentas embranquecidas, não deixe ela sujar, manchar. De repente você perceber que ela está meia manchada, meia suja, ajeite isso, tá bom? Precisar de fazer uma liberação de perdão, ajeite isso, né? Precisar aí de fazer uns ajustes aí, ajeite isso, porque nós estamos esperando Jesus. Agora lá são 20 horas e 26 minutos. Nós estamos esperando Jesus para 20 horas e 27 minutos. Se ele não vir, nós pula para 28. Mas nós estamos esperando Jesus para daqui a pouquinho, tá bom? E o advento do arrebatamento da igreja, irmãos, a Bíblia nos mostra que são mais ou menos 7 milésimos de segundo. O que se faria em 7 milésimos de segundo? Não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de perdoar, não dá tempo de tirar a mancha de veste que está manchada, não dá tempo de nada, irmãos. Então, nós temos que manter as nossas lampadinas com azeite, as nossas vestimentas embranquecidas, porque a qualquer momento alguém vai dar um brado, aí vem o noivo, né? E aí, né? Tá bom? Mas o meu trato com os irmãos hoje aqui não é esse aqui não. Meu trato com os irmãos aqui, eu estou só dando um alerta aos irmãos. O meu trato com os irmãos aqui, irmãos, é sobre o Zezinho do Egito e o José do Egito. Os irmãos sabem que o José do Egito, ele foi um filho da velhice do seu pai. E o seu pai, ele tinha um carinho muito especial por ele, né? Filho da velhice, né? Por conta de o pai ter um zelo com ele. Os irmãos conhecem a história lá da túnica de várias coisas, várias cores, talar, né? Os irmãos conhecem a história dos seus sonhos, né? Que o José ele teve, de tudo aquilo que ocorreu, e por causa dos sonhos proféticos de José, né? Os irmãos não o via bem, porque os irmãos de José dá a entender que eles não faziam muitas coisas corretas, e José ele não compactuava com aquelas coisas. Os irmãos tinham suas falhas. José ia para casa e falava para o seu pai, falou: pai, os meninos lá, eles estão agindo lá de formas que não convém agir. Então isso gerava, não é, irmãos? Gerava uma ira nos irmãos, mas aquilo era o caráter de José. Não, o homem de Deus, irmãos, a mulher de Deus. Quem tem negócio com Deus, irmãos, ele não se vende. A Bíblia fala que o cidadão do céu não aceita suborno, não é? Não difama, e vai por aí afora. E isso fazia parte do caráter de José como um menino de Deus, não é? Porque nessa época aqui, José estava com 17 anos quando o pai manda ele ir atrás dos seus irmãos e ver lá onde os irmãos tinham ido apacentar os rebanhos, né? Mas poucos dias antes, né, do advento do pai mandar ele pela última vez atrás dos seus irmãos, que ele já teria ido outras vezes, o José tinha contado o sonho, falou: ó, os seus mouros prostravam diante do meu mouro. E também depois eu vi também o sol, a lua e as estrelas. O pai até lhe chamou a atenção, mas guardou o mistério no coração, porque o pai de José, ele entendia de mistério, entendia das coisas de Deus, andava com Deus. Então quando o José ele vai, irmãos, atrás dos seus irmãos lá, os irmãos fazem aquilo que os irmãos já sabem o que aconteceu, joga ele em uma cova, não é? Depois tira ele da cova, vende ele para uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito.
E por conta de José, talvez, eu não sei se ele não sabia guardar segredo ou se ele contar um segredo fazia parte do plano, porque se ele não tivesse contado o segredo, aleluia, os irmãos não diriam, lá vem o sonhador mor. Certo é que por conta dos teus sonhos e do plano que Deus iria desenvolver na vida de José, e através de José, aos 17 anos de idade, ele vai parar na banca da feira do Egito e é vendido como escravo. Primeiro os seus irmãos o vendem a preço de escravo para os ismaelitas, depois os ismaelitas lá na feira do Egito, na banquinha lá, aleluia, o Potifar ele passa lá e compra José também a preço de escravo e leva ele para a sua casa. Não é? José, ele estava experimentando, aleluia, o amargo de sonhar e contar o sonho. Às vezes para a gente viver, irmãos, aquilo que Deus, aleluia, tem planejado para a gente passa por, aleluia, caminhos estreitos e becos quase que sem saída. Às vezes, meus irmãos, para a gente receber unção de Deus, graça de Deus, poder de Deus, autoridade de Deus, a gente passa por situações muito terríveis, meus irmãos. Eu quero dizer aos irmãos, aleluia, que pela infinita graça e misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso, eu já vi pessoas paralíticas, aleluia, levantando de colchões e andando. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, não foi uma nem duas vezes, foi muitas vezes. Nós oramos juntamente com a igreja e o Senhor curou pessoas de câncer. O Senhor esticou pernas de pessoa encolhida, arrancou males terríveis, câncer de tireoide, de estômago, pessoas paralíticas. Eu quero dizer aos irmãos que teve um dia, eu preguei 45 minutos e um homem com um revólver na porta da igreja, esperando para me matar. Eu não sabia nem por que ele estava lá, mas eu preguei a palavra de Deus. Quando eu encerrei aquela participação, eu fui atender ele, porque eu não sabia de onde ele tinha vindo e nem para onde ele tinha ido. Sabe o que aconteceu? Ele ficou possesso e o Senhor o libertou e fez uma obra na vida dele naquela noite. Mas sabe o que acontece? Nessa época, o que aconteceu comigo? Eu tinha minhas filhas, a mãe da Maitê, eu tinha a minha filha Isabela, o meu filho Daniel na época não era nascido. Eu tinha uma casa razoavelmente boa e a minha irmã tinha uma casa razoavelmente ruim, num local bom, a minha casa boa, num local ruim. Eu troquei com a minha irmã e o muro do vizinho assim desabou em cima da minha casa e acabou com tudo a casa. Eu estava com as minhas filhas pequenas, fiquei desempregado. O meu vizinho da direita, ele tinha um caminhão, eu sempre trabalhei com um caminhão. A esposa dele vendo meu estado, sem nenhum recurso para cuidar dos meus filhos naquela ocasião, aleluia, o menino foi trabalhar, o meu vizinho, eu o tinha ganhado para Jesus tinha poucos dias, e ele foi trabalhar, sol causticante, pastor Juscelino, ele no Rodoanel em São Paulo, um sol de quase 40 graus, ele pega uma água petrificada, congelada, bebe, joga na cabeça, dá um AVC na mesma hora, e ele fica paralisado, sem falar, sem andar, mas ele entendia. Então a esposa dele disse: olha, o pastor Márcio, ele trabalha com caminhão, eu era pastor dele, chegaram ele para Jesus naqueles dias. Ela falou: olha, deixa ele trabalhar com o seu caminhão. O caminhão prestava serviço para a prefeitura. Ele concordou porque gostava de mim, era meu amigo, era minha ovelha na ocasião, éramos vizinhos, tinha uma relação muito boa de confiança, de ovelha, de pastor, de amigo, de vizinho. Então eu fui trabalhar, trabalhei segunda com o caminhão do moço na empresa, eu trabalhei terça, trabalhei quarta, trabalhei quinta, trabalhei na quinta-feira. A esposa dele chegou em mim e disse assim: olha, irmão Márcio, o Gal, ele faz uns bicos sábado e domingo e ele ganha um bom dinheiro, você não quer fazer? A gente pega esse dinheiro e divide. Você está precisando, eu estou precisando. Eu falei: nossa, é tudo que eu preciso.
Eu trabalhei na sexta-feira com um caminhão, não via a hora de chegar o sábado para ganhar um dinheirinho a mais, porque em casa estava no limite, do limite, do limite. Não tinha nada, a casa não tinha rede de esgoto, não tinha encanação, não tinha nada, porque o muro tinha desabado e tinha feito uma lambança danada. Quando foi no sábado, eu levantei de manhã, eu fui pegar o caminhão, não tinha nem recebido a semana que eu tinha trabalhado. Eu fui buscar o caminhão, pastor Juscelino, pastor Jason, aleluia, onde eu deixei o caminhão guardado, estava só o rastro. Estava só o rastro, roubaram o caminhão, levaram o caminhão embora. E as pessoas que trabalhavam na empresa junto com a gente, eram algumas pessoas que não tinham uma índole muito boa, se é que os irmãos me entendem, um comportamento muito bom. E eles foram na minha casa e me disseram assim, ó, ou você devolve o caminhão do moço, ou você morre, porque você se aproveitou da ocasião para sumir com o caminhão dele. Ou o caminhão aparece, ou você morre. Agora eu já não tinha recebido, não tinha dinheiro, não tinha nenhum recurso, e tinha que ficar subindo e descendo de a pé atrás de caminhão, que eu não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido, para onde tinha ido. E os rapazes na minha porta, e aí, vai devolver ou não vai? Vai devolver ou não vai? E foi nessa situação. Mas sabe o que acontecia nessa época? Eu orava pelo canceroso e Jesus o curava na hora. Eu orava por pessoas paralíticas e as pessoas levantavam e andavam. Eu orava por pessoas que estavam desenganadas para passar por cirurgia gravíssima. Eu tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas na mesma hora. Ou seja, às vezes eu estou dizendo isso para os irmãos, e que às vezes, aleluia, para a gente viver aquilo que Deus tem para nós, aleluia, nós temos que suportar as cargas, nós temos que suportar as situações, temos que suportar as adversidades, e às vezes ela nos causa dores, às vezes nos causa lágrimas, às vezes faz nós olhar para o Senhor e falar assim, eu não estou entendendo. Eu me lembro num desses dias, quando eu estava no ápice dessa aprovação, pastor Jason, aleluia, eu fui sair para caçar esse bendito desse caminhão. A minha esposa, irmã Luciana, ela me chamou, ela sempre me chama de negro, desse irmão, já perceberam? Ela disse, nego, olha aqui. Eu parei, olhei para ela, ela pegou um tantinho de arroz que tinha na lata assim, e despejou no pote e disse, olha, é tudo que nós temos em casa. Eu saí chorando aquele dia, pastor Juscelino. E eu subi as vielas, eu andava na mesma rua todo dia, porque era de a pé, não tinha como ir muito longe. Eu fui chorando aquele dia, andei chorando e perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? E quando eu voltei para casa, irmã Ruth, eu sentei no sofá, e minhas filhas perceberam que eu não estava bem, todo mundo via que nós não estávamos bem. E a minha esposa veio para me consolar, e eu disse, nega, eu vou te falar uma coisa, não tem mais espaço para acontecer nada mais na nossa vida. Só falta agora nós morrer, porque qualquer coisa que acontecer agora não vai aguentar mesmo. Só falta eu morrer, acabou o espaço, acabou as forças. E eu estava fazendo um propósito com os irmãos muito poderoso nesses dias. E quando foi 2 dias depois, eu fui para a casa do Senhor, que eu estava marcado para pregar naquela noite. Aleluia, tinha uma missionária, amiga minha, irmã em Cristo, Maria do Socorro, sentada lá. Quando eu cheguei, pastor Juscelino, ela já estava lá. Eu tinha uma irmã que estava fazendo a primeira parte do culto. Ela me passou a oportunidade, mais ou menos umas 8h20, eu vi meio cedo. Eu disse, irmãos, vamos ouvir a missionária com a palavra, com a oportunidade, porque eu tenho que entregar um negócio para os irmãos, mas eu quero ouvir a serva do Senhor. Ela veio, pegou o microfone, começou a chorar e disse assim, irmãos, quando eu entrei aqui, sentei naquele lugar, apontou para o lugar que ela estava. Ela disse assim, o Senhor me disse, o Espírito Santo disse para mim, coisa boa é você andar com quem tem intimidade com o Espírito Santo. Ela me disse, o Espírito Santo me disse assim, minha serva, vai chegar um servo meu aqui nesta noite. E esse meu servo tem atravessado um vale muito profundo, muito doído, muito triste. E a situação tem sido tão extrema na vida dele,
que por esses dias ele tem dito para mim, resta somente a morte, não tem mais espaço, e eu tinha dito isso 2 dias antes. Então Deus toma a boca dela nessa hora. Eu já estava chorando porque eu sabia que eu estava atravessando. Nessa hora ela vira para mim e diz: é você mesmo, pastor Márcio? Assim diz o Senhor, a partir de hoje termina o processo e você vive a promessa. Irmão, uma semana depois eu estava debaixo da unção de Deus. Deus tinha abrido as portas, Deus tinha realizado a obra. A pessoa exatamente ele. Então eu estou dizendo aos irmãos que às vezes nós temos que suportar o processo para viver a promessa. Tem pessoas que querem viver a promessa, mas não querem suportar o processo. Meu Deus do céu, escute aqui o José, aleluia, ele disse: olha, eu tive um sonho, e o sonho que Deus deu foi assim, assim, assim. Eu queria falar essa palavra, irmãos, porque nessa semana nós estamos descendo na madrugada em questão da nossa vida financeira. Aleluia, é bom orar pela vida financeira, mas o que resolve vida financeira de crente é dízimo, é oferta. Se você não é dizimista e não é ofertante, é bom que você seja, para depois disso você fazer prova de Deus, para depois disso você orar pela causa financeira. E quando o Senhor, aleluia, dá a interpretação para José, José diz assim: olha, diga para um homem que você levante de tua confiança aqui no Egito, o faraó, que ele, aleluia, mande recolher, mande distribuir notificações por toda a terra, que o povo, aleluia, guarde a quinta parte deixa de ser deles e seja guardado, porque 7 anos vai ser grande fartura, mas extremidade dos 7 anos de fome vai ser tão severo que não vai ser lembrado a fartura que tinha. Está vendo por que nós temos que ir semeando na terra de Deus em todo o tempo? Essa terra aqui, meus irmãos, é uma terra fértil. Se você trazer a tua semente e semear aqui, ela brota. Se você trazer o teu dízimo e semear aqui, aleluia, a semente frutifica abundantemente. Se você trazer a tua contribuição e semear aqui, a semente frutifica abundantemente, porque a terra de Deus é uma terra fértil. Deus usa José e diz: olha, você manda que seja guardado, não seja gastado, não seja consumido. A quinta parte da terra, a quinta parte é pegar 100, dividir por 5, aleluia, ou seja, tirar 20% do que a terra produzisse e guardasse, porque viria tempos difíceis, e se não fosse guardado no tempo da fartura, no tempo da prosperidade, no tempo da abundância, seria severamente cobrado no tempo da escassez. Tem muitas pessoas que querem cobrar de Deus quando a porta se fecha, mas quando a porta se abre, ele não vem trazer aquilo que Deus deu para ele primeiro, mas depois quer falar com Deus sobre isso, aí não resolve. Eu acredito que não resolva, e o povo não quis ouvir muito bem o que Deus usara José para falar. O faraó disse: olha, você tem que ser constituído, você tem que ser constituído. Constituiu José, ele saiu recolhendo, aleluia, a quinta parte em toda a terra do Egito, e foi recolhendo, e foi fazendo celeiro, foi armando silos, e foi armando lugar de estocar, e ele estocou tanto, porque os anos de fartura, foi tanta fartura que a Bíblia diz que o José, ele parou de contabilizar, porque ele se perdeu na contabilidade do que ele guardava de tanta fartura que tinha
aqueles 7 anos, se você está em anos de fartura, semeie um pouco aqui na terra, no silo de Deus, aleluia, semeie um pouco aqui no armazém de Deus, porque se viu onde sequidão, você vai viver da tua semeadura. E o povo, irmã Mislene, não quis ouvir muito bem o que Deus tinha usado o José para dizer. Sentaram o pau, investiram, compraram terras, compraram ovelhas, compraram rebanho, compraram gados, prosperaram, era tanta abundância, o povo estava vivendo regaladamente naqueles 7 anos, porque a promessa é que seria 7 anos diferenciados, 7 anos de abundância. Tem até um hino que fala, né? É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Eu quero ver esse sorrisão aí quando chegar o ano de provação, irmão Jeff. Eu quero ver esse sorrisão aí quando a porta travar. Eu quero ver, aleluia, você que não está trazendo a semeadura para guardar nos celeiros de Deus. Acabou os 7 anos de fartura, pastor Juscelino. Bateu os 7 anos. De repente, a lavoura parou de produzir. De repente, aleluia, os frutos não apareciam. A semente murchava, mirrava, migrava na terra, não produzia. Os recursos começaram a sumir. A sementeira começou a esvaziar. Eles pararam e começaram a pensar, meu Deus, nós não guardamos a 5ª parte. Nós investimos em rebanho, investimos em ovelha, carrão do ano, fazenda, vestimenta. Não trouxemos investimento que deveria ter investido no celeiro de Deus. Mas tudo bem, nós temos bastante. E a Bíblia nos diz que no, aleluia, 2º ano já tinha acabado os recursos, aleluia, de toda a terra do Egito e de Canaã. Pessoal começou a bater na porta de Faraó, porque Faraó, sob a orientação de José, que recebeu por sua vez a orientação de Deus, estava com o celeiro abastecido, porque o que era para ser guardado tinha sido guardado para o tempo de escassez, para o tempo de dificuldade. Agora lá no capítulo de número 47, a partir do verso 13, vamos lá comigo para me encerrar a minha participação aqui. Aleluia, olha só, 47, 13, vamos lá, glória a Deus, escute aí, glória a Jesus. Olha lá, 47, 13. Acompanhe comigo, se não puder colocar aí, olha. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. Está vendo? Vamos lá, seguindo. De maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Está vendo? Qual que era a ordem? Que a ordem era de Deus, porque José era homem de Deus, e Deus tinha falado com ele: guarde, ponha no celeiro de Deus. Ninguém quis. Vamos lá, aleluia. Meu Deus, essa Bíblia aqui é uma bênção, que eu ponho no lugar, ela volta e assim nós vai. Escute aí, aleluia, 47, 13, 14. Então José recolheu, nós estamos lendo 14 agora, todo o dinheiro que achou na terra do Egito,
e na terra de Canaã pelo trigo que comprara. E José trouxe o dinheiro a Faraó. Está lembrado? Eles preferiram investir na poupança da sua época, não guardou o que era para ser guardado. Primeira coisa, agora eles teve que ir lá mexer na poupança e trazer todo o dinheiro dos investimentos para onde era para ter colocado o trigo. José já arrebentou com todos eles, deixou todo mundo duro, porque ele comprou, aleluia, todo o dinheiro que circulava no Egito estava no bolso de José, que ele comprou a troco de trigo e trouxe para Faraó. Muito bem, vamos seguir aqui, aleluia, eu vou ler lá porque minha Bíblia não para. Verso 14, depois nós vamos para o 15, aleluia. Então José, volta para o 14 por favor. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que comprara, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Olha o 15. Acabando-se, pois, o dinheiro, ninguém tinha mais dinheiro. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã. Acabou o dinheiro, o pessoal estava com fome. Acabou o dinheiro, o pessoal não estava aí, o pessoal estava com fome. E por que ele estava com fome? Porque foram desobedientes à voz de Deus pelo ministério de José. Esse lugar aqui, irmãos, a Bíblia fala assim no livro de Levíticos: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quando o homem de Deus, o servo do Senhor, pega o microfone aqui e libera uma palavra aqui, é bom que você a execute. Porque senão ela acabando-se pôs o dinheiro da terra do Egito e de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença. Porquanto o dinheiro nos 16. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Ou seja, vocês estão duros de dinheiro, vocês não guardou o que era para ser guardado, investiu em gado, guardou dinheiro, o dinheiro já veio, agora traz o gado. Terrível, né? Traz outro investimento lá, não semeou na terra de Deus, por quê? Não guardou, por quê? Por que você reteu o que era para ser semeado aqui? Traz o gado. E José disse: dai o vosso gado e eu vos darei, aleluia, por vosso gado, se falta dinheiro. Verso 17. Meu Deus do céu. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalo, ovelhas, vacas, jumentos, e sustentou de pão aquele ano todo por o seu gado. Mas o ano acabou, já tinha acabado o dinheiro e já não tinha mais o quê? Gado. Verso 18. Acabando-se aquele ano, já era o segundo ano, já tinha ido para a tora todo o dinheiro, já tinha ido para a tora todos os rebanhos. E acabando-se aquele ano, vieram a ele no segundo ano, ainda era o segundo ano, e disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. E meu senhor possui os animais, nós não temos animais mais para matar um novilho lá. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Verso 18. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, da semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique desolada. Está vendo, irmão? Está vendo o fruto da desobediência, uma palavra profética liberada? Vamos lá, porque eu preciso entregar o microfone aqui. Vamos lá para o 19.
Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre a face da terra, ou seja, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra, toda a terra ficou sendo de Faraó. Cutuca o teu irmão e fale assim: é melhor obedecer. Próximo versinho, verso 21. E quanto ao povo, fê-los passar a cidade desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. 22, vamos acelerar aqui. Somente a terra do sacerdote não comprou, porquanto o sacerdote tinha porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não vendeu a terra, só não ficou com a do sacerdote. Era 23, então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis que tem de semente para que semeais, ou para que no próximo verso, olha lá, ó, próximo verso. Há de ser, você está lembrado o que ele falou lá no começo para Faraó? Falar para todo mundo fazer, manda ele separar o quinto, traga o quinto, guarde o quinto. Eles não quiseram, José comprou tudo, ao resultado lá, ó. E há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. Está vendo? Deus fez eles obedecer a palavra profética de um jeito ou de outro. Deus abençoe, pastor, me perdoe alguns minutinhos que eu tenha passado ali. Deus abençoe, irmão.